Bem-vindos ao programa Conceitos de Fé. Estamos na série Por que a Confissão Funciona? Eu quero reiterar que na maioria das vezes, quando falamos de confissão, as pessoas pensam em confessar os seus pecados. Bem, graças a Deus, podemos confessar os nossos pecados porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Mas aqui estamos falando de falar a mesma coisa que Deus fala em Sua palavra sobre você e sobre a sua situação, sobre sua circunstância na vida. Veja, circunstâncias e situações na vida estão todas sujeitas à mudança. Mas você precisa entender que com o apoio das suas palavras, e você confessando o que aconteceu consigo e falando disso todo dia, habitando nisso, isto pode estabelecer estas coisas na sua vida para sempre. E você não quer isso? Então estamos falando sobre confessar a palavra de Deus e como isso pode mudar a situação em sua vida. Agora, no programa passado, estávamos tratando do número 4, do porquê a confissão funciona. Mantenha a resposta diante de você. Bem, vamos revisar, vamos listar todos. Número 1, faz com que a fé venha. Número 2, semeia uma semente no reino. Número 3, renova sua mente para a palavra de Deus, e aí você começa a pensar como Deus pensa em sua palavra, e quando você começa a pensar como Deus, isso mudará as coisas na sua casa. E a primeira coisa que muda é a sua atitude. E então, número 4, mantenha a resposta diante de você. Então, eu quero tratar um pouco mais sobre isso neste programa hoje, e veremos em 2 Coríntios que o apóstolo Paulo faz uma afirmação. E deixa eu te mostrar como ele não está evitando o negativo, mas ele está acentuando o positivo e eliminando o negativo. Lembra da velha canção, alguns têm idade suficiente para lembrar? Acentue o positivo e elimine o negativo. Bem, isso é o que a palavra de Deus faz se você colocar a ênfase na palavra de Deus ao invés do que está acontecendo na sua vida. Agora veja como Paulo disse em 2 Coríntios 4:6. Ele diz, porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Agora eu quero te mostrar como Paulo põe equilíbrio nesta coisa. Agora, quando você começa a falar de confissão, eu já ouvi pessoas dizendo, irmão Caps, você está simplesmente mentindo se disser de qualquer outra maneira diferente do que é? Ora, Paulo está admitindo que ele tinha problemas aqui. Mas deixa eu te mostrar algo. Tudo bem contar a alguém sobre o problema para que essa pessoa concorde e ore com você para mudá-lo. Mas o que você não deve fazer é uma confissão diária do problema. Porque isso mantém o problema diante de você. De fato, Marcos 11:24 diz, todas as coisas que você desejar, quando você orar, agora ouça, quando você orar, creia que você as recebeu e você as terá. Todas as coisas que você desejar. O que é que você deseja? Você não deseja o problema, não é? Então não ore o problema. Esse é um dos principais erros que eu cometi por anos. Eu orava o problema todo dia. Senhor, eu oro, isso não está funcionando e as coisas vão piorando. Mas também com oração idiota dessa, sabe? Isso abre a porta para o diabo. E uma manhã o Senhor falou comigo e disse, o que você está fazendo? Aquilo meio que me insultou, eu disse, você sabe, eu estou orando. E ele disse, não, você está reclamando. Ele disse, primeiro eu agradeço se você parar de vir para mim dizendo o que o diabo está fazendo e chamando isso de oração. Então veja, eu estava mantendo o problema diante de mim todo dia. Eu dizia, Senhor, eu tenho problema e tenho esse, mas esse eu não tenho. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de mais terras para a fazenda, isso e aquilo. Eu estava citando o problema de novo e de novo. E eu tinha grande fé no problema. Para falar a verdade, eu não tinha nenhuma fé na resposta para o problema, e isto foi diferente de chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu estava chamando as coisas que eram como se já fossem. Agora deixa eu te mostrar a falácia que há nisso. A maioria das pessoas acha que elas estão fazendo o que devem fazer quando chamam as coisas como elas são. Elas falam o problema porque dizem, bem, é verdade, eu tenho um problema. Pode ser um fato presente nesse momento na sua vida. Mas esta não é a coisa certa a se fazer, e a razão é a seguinte. A fé vem pelo ouvir e ela vem mais rápida quando você ouve a si mesmo.
quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus diz, ou, por outro lado, o lado negativo, quando você ouve a si mesmo dizendo o que o diabo diz e falando os problemas. Agora, se você falar o que é, se fica falando o que está acontecendo com você, e você fala o que está acontecendo com você repetidamente, vez após vez, o que está ouvindo o problema e logo estará orando o problema. Eu sei que alguns de vocês estão fazendo isso porque eu fiz durante anos, mas o que eu quero mostrar a vocês aqui é que você tem que sair disso porque não é o que a Bíblia diz para você fazer. Todas as coisas que você desejar e você não deseja o problema, você deseja a resposta, então ore a resposta ao invés do problema. Graças a Deus há abundância e não falta, e alguém diz, mas eu não tenho abundância. Bem, chame ela. Vê, é por isso que você chama as coisas, porque você não as tem. Agora, este é um princípio clássico da Bíblia, que é chamar as coisas que não são. Foi assim que Deus disse a Abraão para fazer. Ele ensinou Abraão a chamar as coisas que não são como se elas já fossem, até que fossem. Agora, como você mudaria algo na vida que acontece com você, se você não a chamasse diferente da forma que ela é, pelo princípio que Jesus nos deu em Marcos 11:23, todo aquele que disser ao monte, seja removido, seja lançado no mar. Agora deixa eu te perguntar, será que o monte foi lançado no mar? Quando ele falou isso, não. Estavam olhando para o monte. Ora, esse monte representa um problema em sua vida. Ele não foi lançado no mar, ele estava ali, ele estava fisicamente ali, mas ele disse, fale com ele. Seja lançado no mar. E ele disse, se você não duvidar no seu coração, ou seja, se você não ficar indeciso no coração, mas crer que o que você disse vai acontecer, você terá o que terá tudo aquilo que disser. Notem isso, agora vá para Marcos 11:24, começa com portanto, e quando encontramos essa palavra portanto, entenda por que ela está aí. Por causa desse princípio da fé, você pode ter o que disser, se crer e não duvidar no coração. Portanto, quando orardes, veja, se você orar o problema, vai receber o problema. Se você orar a resposta, vai receber a resposta. Porque veja, a coisa exata pela qual você ora é para a qual terá maior fé. Agora, algumas pessoas desenvolvem medo, dúvida e incredulidade através de orações não bíblicas. Eu vou dizer isso de novo. Algumas pessoas desenvolvem dúvida, medo e incredulidade através de orações não bíblicas, estão orando o problema. Agora, o que acontece quando você ora o problema vez após outra, dia sim, você mantém o problema diante de você? Você não tem a mínima ideia de qual seja a resposta? Ora, a palavra de Deus é a resposta. Então você simplesmente vai para a palavra de Deus, e foi assim que o Senhor falou comigo já faz mais de 20 anos. Ele disse, é melhor você gastar uma semana, um mês ou um ano na minha palavra e descobrir o que eu falo sobre isso, e começar a proclamar o que eu falo sobre isso, desenvolver a sua fé na minha promessa, então orar, e aí sim você receberá o que diz. E sabe, quando comecei a fazer isso, eu tive mais orações respondidas em 2 semanas do que nos 20 anos anteriores, porque eu vinha mantendo o problema diante de mim e não a resposta. E alguns de vocês estão fazendo a mesma coisa, e o Espírito de Deus, na verdade eu nem pretendia entrar nisso, mas é para alguém que está assistindo esse programa, você precisa agarrar isso e começar a chamar pelo que a promessa de Deus diz, ao invés de ficar chamando as coisas como elas são. Você pode mudar o que é agora. O apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação em 1 Coríntios. Ele diz, Deus escolheu as coisas que não são. Como assim que não são manifestas para reduzir a nada? Para reduzir a zero as coisas que são manifestas? Bem, há forças espirituais na palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de fé, e esta fé vai entrar em você se você citar a palavra de Deus e lidar com ela, se a mantiver em sua boca. Foi por isso que ele disse a Josué, o que disse, este livro da lei não se aparte da sua boca, ou seja, continue falando ele. Independentemente do que acontece na vida, eu te desafio a dizer o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Não expresse as palavras que a sua mente carnal pega de forças negativas ao seu redor, que produzem medo, porque palavras cheias de medo produzirão mais medo, palavras cheias de fé produzirão mais fé, e a palavra de Deus está cheia de fé. Meu Deus, eu nem cheguei em 2 Coríntios, tudo bem, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. Não, a gente começou, só não terminou de ler. Paulo diz, nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados.
Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Ele diz, tudo bem, eu tenho problemas, mas eu não estou angustiado, não estou perturbado, não estou desesperado. Veja, ele está acentuando o lado positivo para eliminar o pensamento negativo. Ele disse, sim, são estes os fatos presentes que estão acontecendo comigo, mas eu não estou em desespero. Note a atitude dele. Perseguido, mas não abandonado. E alguns de vocês começam a ser perseguidos, Senhor, tenha pena de mim, e começa a dar um chilique. Isso nunca produzirá fé. Mas a palavra de Deus produz fé, mantenha a resposta diante de você. Ele diz, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus. Agora ouça isso, carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Agora, o que será que isso significa? Carregando no corpo a morte do Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus morreu para nos libertar. Ele morreu e sofreu chicotadas no lombo antes de morrer para nossa cura. E Paulo diz, eu estou sempre carregando no meu corpo os resultados da morte do Senhor Jesus. Lembre-se, apedrejaram Paulo e o consideraram morto. Agora, pessoal, se os judeus te apedrejam até te considerarem morto, tenha certeza, você está morto. Pessoas ficaram ao redor de Paulo e oraram provavelmente no espírito, e no outro dia Paulo se levantou e foi para Derbe. Então ele carregava sempre em seu corpo os resultados da morte do Senhor Jesus que o libertavam da autoridade das trevas, transportando-o para o reino do Filho do amor de Deus. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Por causa de Jesus, no tempo de Paulo era sempre uma questão de vida ou morte quando você estava pregando, entre os judeus que Jesus era o Messias, esse tipo de coisa. E Paulo continuava tendo problemas quando ia para os judeus. Deus disse a ele para ir para os gentios, ele ia para os judeus e toda vez levava uma bela surra lá. Mas ele finalmente aprendeu algo. Ele disse para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Agora veja o que ele diz. Tendo nós o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei, e nós também cremos, por isso também falamos. Agora, onde isso foi escrito? Está escrito em Salmos 116, versos de 8 a 10, onde Davi disse, eu criei e por isso é que falei. Paulo disse que nós também devemos crer e por isso falar. Agora veja, aqui ele está fazendo uma confissão que não estamos em desespero, não estamos em perturbação, mas ele admite, eu sou atribulado por todo lado. Agora ele dá isso como uma informação para as pessoas em Corinto, para quem ele está escrevendo. Ele não faz isso como uma confissão, você entende isso? É certo dizer às pessoas que você tem um problema, se você quer que elas orem por você e que entrem em concordância para que o caso mude? Então Paulo está dizendo, essas coisas aconteceram, mas eu não estou em desespero. Ou seja, ele acentua o positivo. Pessoal, não há nada mais positivo que a palavra de Deus. O livro mais positivo no planeta Terra, a Bíblia. E as pessoas tentam torná-lo negativo às vezes, mas ele não é. Tendo nós o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei, e nós também cremos, e por isso falamos. O que cremos, falamos, e o que falamos, cremos. É um ciclo virtuoso, é como um dínamo. Quanto mais rápido vai, mais rápido pode ir. Quanto mais você crê, mais você fala. Quanto mais você fala, mais você crê. Se você está falando a palavra de Deus, está produzindo fé. Se você está falando as palavras do diabo, está produzindo medo, incredulidade e dúvida. E você perderá toda a fé e confiança na palavra de Deus. E sabe, Deus não será mais capaz de suprir todas as suas necessidades em riqueza e glória por Jesus Cristo. Agora, a confissão mantém a resposta diante de você, então vamos para o número 5, que a confissão da palavra de Deus faz. Ela muda o coração. Vamos ver no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Agora observe isto. Meu filho, atenta para as minhas palavras. E inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, ou seja, medite na palavra, pense nele, a mesma coisa que ele disse a Josué, não deixe este livro da lei apartar-se da sua boca, medita nele dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo.
com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e terás bom sucesso. Você observa e faz. Em outras palavras, você vê a si mesmo fazendo. Se você está falando a palavra de Deus, você vê a si mesmo fazendo. Ela entra em você, ela é concebida em seu coração, e então ela se manifesta em você. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Ora, como se mantém a palavra de Deus no meio do coração? Falando, proclamando-a. Quando você ia à escola, pelo menos alguns de vocês ainda se lembram, eu não sei como é que se ensina isso hoje, a gente citava toda a tabuada de multiplicar a aula inteira, passávamos um ano, no meu caso era a terceira série, a gente se levantava e citava a tabuada, até que a gente, a soubesse de cor. A expressão de cor significa do coração dentro de você. De fato se torna parte de você. Então, você não tem que sentar e ficar pensando quanto dá 4 vezes 4. Por quê? Porque está dentro de você, você sabe porque sabe porque sabe. E aí alguém chega e diz, mas às vezes 4 vezes 4 dá 12? Não, não dá, não. Como eu sei disso, eu tenho conhecimento demais para acreditar naquilo. Deveria ser da mesma maneira com a palavra. Alguém chega e diz, bem, eu sei que a Bíblia diz isso, mas não vai funcionar. Bem, você não aceita isso se a palavra habita em você? É claro que vai funcionar, é a palavra de Deus, é a verdade. Quer você tenha experimentado isso ou não, é a verdade. Então, guardar a palavra no coração. Como você faz isso? Veja, Davi entendia isso, ele disse, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, as palavras que você fala com a sua boca entram no seu coração. Ele disse, porque são vida para os que as acham. Veja, a vida na palavra de Deus é vida para todo aquele que acha e saúde para toda a sua carne. Agora, isso me diz porque algumas pessoas estão sempre com doenças crônicas. Você já notou que elas sempre querem falar sobre a doença delas e onde dói, quem morreu disso ou quem morreu com aquilo? Na maioria das vezes, a primeira coisa que fazem de manhã é ler o obituário, quem morreu? Amigos, isso é um fluxo negativo de vida. Ele diz, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para toda a sua carne. Agora, o número 1 do lado dessa palavra saúde na minha Bíblia e na coluna de referência diz remédio para toda a carne. Ou seja, esta palavra é remédio para a sua carne. Ela é cura para a sua carne. E citar e falar a palavra de Deus muda seu coração. Guarda teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Uma versão diz as forças da vida. Agora, você tem que perceber que a palavra de Deus é uma força eterna. Ela tem o DNA de Deus nela. Eu quero dizer que ela funciona e ela funciona toda vez que você opera nela. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Ou seja, não fale uma fala pervertida. Não fale como as pessoas falam, estou morrendo de rir, eu estou morrendo de vontade de ir, se eu não for eu vou morrer. Não, mantenha a palavra de Deus diante de você. Graças a Deus isso me fez rir. Eu rio porque sei que viverei eternamente, pois sei que um coração alegre faz tão bem quanto o remédio. Agora vamos para o Velho Testamento, para 2 Reis. Encontramos no capítulo 4 a história de Eliseu e da mulher sunamita. Então Eliseu estava passando por um lugar onde esta mulher sunamita vivia. E ela disse, vamos fazer um pequeno quartinho para que quando o profeta de Deus passar por aqui ele possa entrar, descansar, tudo isso. E eles fizeram. E ele profetizou sobre aquela mulher que ela teria um filho. Ela era estéril, não tinha filhos. Ora, é claro, ela teve um filho e... Então aconteceu certo dia que esse filho estava no campo com o seu pai e ele gritou, minha cabeça, evidentemente ele teve um AVC ou algo parecido. E o pai o levou até a sua mãe e ele ficou aos joelhos da sua mãe até meio-dia e morreu. Agora eu quero que você note, a Bíblia diz no versículo 20 de 2 Reis 4, e quando ele lhe havia levado e trazido até sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou o seu marido e disse, rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até ao homem de Deus e retornar. E ele disse, por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem sábado. Entenda, não havia nenhuma significância espiritual naquilo. Ele disse, não é lua nova, não é sábado, por que você então vai ao homem de Deus? Agora ouça o que ela disse.
e ela disse: está tudo bem. Na verdade, há um número 6 do lado dessa expressão. Na minha Bíblia diz que isso significa que ela disse tudo está em paz. Está bem, em outras palavras, ela disse tudo vai bem. Agora entendam isso, irmãos. O filho desta mulher está morto. Ele está mortinho da Silva. Ela sabe que ele está morto. E o marido dela pergunta: por que você vai ao profeta de Deus? E ela diz: tudo vai bem. Tudo está em paz. Como ela poderia ter essa paz quando o filho dela estava morto? Como ela poderia dizer tudo vai bem quando o filho dela estava morto? Alguém pode dizer: essa mulher mentiu? Não, essa mulher tinha paz por dentro. Por quê? Porque ela tinha a palavra do profeta. Que Deus ia dar um filho a ela, e Deus não deu um filho a ela para morrer de ataque, de derrame ou nada assim. De jeito nenhum. Ela simplesmente não recebeu aquilo. Agora veja, na verdade isso foi um fato que aconteceu. A Bíblia descreve exatamente como aconteceu. Ele se assentou aos joelhos dela até meio-dia e morreu. Agora note a atitude mental dela. Ela se agarrou a algo. E sabe, eu te digo, se você se agarrar a isso, se agarrar à palavra de Deus, isso muda a sua atitude na vida. Vai mudar qualquer situação ou circunstância que você esteja enfrentando. Vai mudar sua atitude. Mantenha a resposta diante de você. Então arrumaram um jumento e ela foi até o profeta de Deus. Agora, quando ela chega lá, Eliseu disse a Geazi, disse: vá, lá vem a sunamita. Disse: vai, fale com ela. Disse: pergunte, vai tudo bem contigo? Tudo bem com teu marido? Tudo bem com a criança? Agora, pessoal, estão prontos para isso? E ela disse: tudo vai bem. Agora, para aqueles que dizem que você tem que dizer as coisas como elas são, que se você diz algo diferente está mentindo sobre aquilo, o que você faz com essa mulher? Sabe, essa mulher tinha isso dentro dela, e mesmo que batessem nela com um taco de beisebol, ela não soltava, ela sabia que tudo ia bem, tinha paz de Deus, o filho morto. Por quê? Porque ela tinha a palavra dentro dela. Ora, ela não me ouviu ensinando sobre fé e confissão, mas ela ouviu o suficiente da palavra de Deus até ter certeza: eu não vou deixar escapar o que Deus me deu. E quando você se familiariza com o que Deus te deu na palavra de Deus, então, sabe, em sua mente carnal, o diabo vem e começa a tentar te distrair com alguma coisa. Apenas não receba. Apenas diga: graças a Deus, tudo vai bem em nome de Jesus, baseado na autoridade da palavra de Deus. Você está chamando o que você não tem, ela estava chamando o que ela não tinha, dizendo tudo vai bem, tudo em paz, quando não havia paz, no natural, mas ela chamou por isso. Bem, você conhece a história? Se não conhece, eu vou contar bem rápido. Ele disse a Geazi: algo aconteceu com a criança e o Senhor ocultou isso de mim. E a mulher nem contou a ele sobre aquilo. E ele disse: toma o meu bordão na mão, corre e põe sobre a criança. Agora veja, a mulher tinha a sabedoria de Deus. Ela deitou o seu filho na cama do profeta. Agora, por que ela fez isso? Ela sabia que o profeta era ungido de Deus. Ele era ungido de Deus. Então, ela deitou a criança que estava morta no lençol no qual ele dormiu, sem dúvida. E você lembra no capítulo 19, livro de Atos, Deus realizou milagres especiais pelas mãos de Paulo, e lenços e aventais eram tirados do seu corpo enquanto ele ministrava, e dados enviados aos doentes, e até espíritos malignos saíam deles e a doença ia embora deles. Não foi algo que Paulo fez, Deus fez, mas a unção que estava sobre Paulo carregou aqueles panos. Agora, aquela mulher, como ela sabia disso, eu não sei, ela não tinha lido Atos 19, mas ela sabia no espírito. Agora, ela não dizia, ela não confessava que a criança estava morta. Ora, isso é bem forte. Agora ele chega lá e coloca o bordão sobre a criança. E quando Eliseu chega lá, ele portanto entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor, e ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança. E a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa e subiu e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes e a criança abriu seus olhos. Ressuscitada. A unção de Deus estava sobre o profeta de Deus, ele se deitou sobre a criança, ele não aceitou não como resposta, ele manteve a resposta diante de si, e aquela mulher, foi a fé dela que impediu
que tudo aquilo acabasse num funeral. E por causa da fé dela, o profeta de Deus não desistiu. E você vê que o filho dela ressuscitou dos mortos. Então manter a resposta de Deus diante de você muda sua situação na vida. Vejo você no próximo ensino.